Bom dia, UPA, bom dia aí a todos os nossos papais, mamães, os responsáveis pelos nossos adolescentes. Estamos juntos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical, continuando a nossa revista, a 11ª lição aqui do Enfrentando as Dúvidas e o Sofrimento. A gente falou na aula passada, a lição de número 10 está disponível aí no YouTube. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir, sobre a origem do sofrimento. Por que a gente sofre? Da onde que vem o sofrimento? Por que tem tanta dor, tanta morte, tanta doença? É culpa de Deus? A gente falou sobre isso na aula passada e a gente viu o seguinte, resumindo aqui pra gente hoje, é que não, de modo algum é culpa de Deus. Deus criou tudo bom, Deus criou tudo perfeito. A gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 1. A humanidade, na figura dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é quem fizeram, ou quem trouxe, não é, a maldade, o pecado, o sofrimento para a nossa vida, a partir daquela decisão lá de Gênesis capítulo 3, de não dar ouvidos a Deus, de não ouvir a sua voz e a sua palavra, que a gente sabe é sempre boa, perfeita e agradável. E a gente viu na semana passada também que, graças a Deus, nós não estamos abandonados. Apesar do sofrimento e da dor que a gente enfrenta na nossa vida hoje, Deus não nos deixou sozinhos. Pelo contrário, Ele enviou o seu Filho para resolver o problema do nosso sofrimento, morrendo por nós e ressuscitando. Então, a gente tem a esperança de que o sofrimento um dia vai acabar. Não é? A gente tem a esperança de que um dia Deus vai fazer novas todas as coisas. A palavra de Deus diz que dos nossos olhos todas as lágrimas serão enxutas. E aí, enquanto isso, a gente precisa lidar com a maldade, precisa lidar com o sofrimento, sabendo, contudo, que nós não estamos sozinhos. Então hoje a gente vai continuar o tema da semana passada, falando um pouco mais sobre os tipos de sofrimento. Não é algo agradável, não é algo que a gente goste de falar e goste de conversar. A gente, sobretudo sobre as coisas de Deus, a gente gosta de falar das coisas boas, das coisas alegres, das grandes promessas que Ele tem para nós. Contudo, a Bíblia fala também sobre sofrimento, a Bíblia fala sobre morte, sobre doença, sobre dificuldades, sobre catástrofes, sobre pressões sobre a nossa vida. Então a gente também não pode se furtar, a gente não pode deixar de falar sobre esses assuntos. Então vamos ficar junto aí para os próximos 20, 25 minutos, refletindo um pouco sobre os tipos de sofrimento que nós precisamos lidar no nosso tempo hoje. Então, hoje, o foco da nossa lição, ou os focos da nossa lição serão os seguintes. Primeiro, a gente vai entender que é assim, né? Há várias maneiras, vários modos, infelizmente, do sofrimento se manifestar na nossa vida. Em segundo lugar, né, reconhecer isso, também é reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos dependentes, que nós não nos bastamos. Né? A gente, sobretudo vocês que estão começando a vida de vocês e a independência de vocês, vamos dizer assim, durante muitas vezes, de repente, já hoje, já agora, vocês estão lidando com desafios que parecem, e às vezes são mesmo, maiores do que vocês. Então a gente vai aprender a lidar com isso ao longo da nossa vida. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje também. Uma terceira lição importante para a gente aqui hoje é lembrar a mim e a você, lembrar ao meu coração e ao seu, que nós não podemos abrir mão da ajuda de Deus. Nós não podemos abrir mão da ajuda de quem a gente ama e de quem a gente sabe que ama a gente quando a gente lida com o sofrimento. E finalmente, a gente vai aprender e vai falar um pouco sobre buscar a Deus, sobre orar, sobre ler a Bíblia, sobre aprofundar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus também, é claro, também no momento da luta, no momento do sofrimento. Então, para a gente ir introduzindo aí o nosso tema, a nossa conversa, né? Vida sem sofrimento, gente, não existe em lugar nenhum.
desde o pecado, como a gente tem falado, né, viver, e eu vou repetir isso algumas vezes hoje ao longo da nossa aula, implica algum sofrimento. Então a gente tem um sofrimento que, vamos dizer assim, é global. Né? O mundo sofre de várias coisas. O mundo sofre de fome, o mundo sofre de desigualdade social, o mundo sofre com uma pequeníssima parcela de pessoas que são muito ricas e uma quantidade absurda de gente, a maioria absoluta, que é muito pobre, e uma camada aí de uns 20, 30%, dependendo do país, um pouco mais, daquela que é chamada classe média, ou seja, aquele pessoal que consegue comprar um carro, aquele pessoal que consegue pagar as contas, aquele pessoal que consegue ter uma casa, aquele pessoal que consegue pagar as contas, as escolas ou a escola dos seus filhos, uma classe média, né, espremida, não é, entre as suas muitas responsabilidades e o pouco dinheiro para viver, para gastar. Isso tem a ver com o mundo que a gente vive. Não é só o Brasil, não é só o Rio de Janeiro, é os Estados Unidos, é a Europa e por aí vai. Então é um sofrimento que a gente pode dizer assim, sistêmico, né? Porque tem a ver com todo o mundo. A gente sofre com o desmatamento na natureza, a Amazônia e outros lugares que deveriam ser preservados e que não têm sido preservados. A gente sofre com a falta de educação. Nem todo mundo tem acesso à educação. Você já pensou em como eu e você somos privilegiados? Porque a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a celular. Durante a pandemia, a maioria de nós aqui não ficou sem acesso à escola, à educação. As escolas da gente conseguiram se adequar, aí nem todos conseguiram isso. Nem todos têm acesso à saúde. A saúde, quem tem um plano de saúde hoje no Brasil, por exemplo, é um felizardo. Porque, infelizmente, muitas vezes o Sistema Único de Saúde, SUS, aqui no Brasil, embora seja extraordinário, né, ainda mais quando a gente compara com os sistemas de outros países, nem sempre, isso é uma verdade, consegue atender as pessoas nas suas necessidades a contento, tempestivamente, ou seja, a tempo suficiente e necessário. Então há esse sofrimento que é assim, humano. Não é? Vamos dizer, é o mundo inteiro, é o Brasil inteiro. Mas há também o sofrimento particular. E sobre ele eu vou falar daqui a pouco. Não é? Agora, só voltando a esse tema desse sofrimento assim do mundo que a gente vive, veja bem, não é? Se nós nos organizássemos melhor enquanto povo, se nós nos organizássemos melhor em relação às nossas leis e à aplicação das nossas leis, se a gente tivesse mais compaixão, mais misericórdia, mais amor ao nosso próximo, que aliás é o que Jesus diz. Né? Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 a 40, vale a pena você depois dar uma olhada nesse texto, é quando Jesus ele é arguido, ele é questionado sobre qual seria o maior mandamento, e a gente ouve tanta coisa sobre mandamento, né, de Deus que tem que isso, tem que aquilo outro. Jesus nesse texto resume essa problemática. Né? Vou pegar aqui meu copo dos incríveis. Semana passada era do Flamengo, né? Pra tomar uma água aqui, molhar a garganta. Se a gente tivesse um pouco mais de atenção àquilo que a Bíblia nos diz, né, muitos desses problemas que nós estamos vivendo como humanidade poderiam certamente ser resolvidos. E isso, gente, não tem a ver com ideologia política, não tem a ver com posicionamento político partidário, né? Tem a ver com levar a sério aquilo que Jesus ensina e nos fala. Né? Então há essa problemática do sofrimento no mundo inteiro. Né? E aí a gente parte para uma reflexão assim, mais consciente, mais aprofundada e mais pessoal do sofrimento. Né? Porque a gente vê, e à medida que vocês forem crescendo, vocês também vão ver muito isso, há muita gente que lida com os problemas daquele jeito, né? Assim, por que deixar para semana que vem o que eu posso fazer no ano que vem? Né? A famosa procrastinação, que tem a ver não apenas com tarefas, mas tem a ver com sentimento também. Então tem gente que não gosta de lidar com a dor.
Tem gente que não gosta de lidar com o sofrimento, tem gente que não gosta nem de admitir que o sofrimento existe. Mas como eu falei, né, a Bíblia fala sobre o sofrimento. Jesus sofreu. Vários homens, várias mulheres de Deus sofreram. Então a Bíblia ajuda a gente a lidar com o sofrimento. Então a Bíblia, para a gente começar esse assunto, mostra para a gente que há dois tipos, assim, há duas dimensões do sofrimento na vida da gente. Então a primeira dimensão é a dimensão física. Né? A dimensão física, ou seja, né, uma dor, um sofrimento, uma luta, uma dificuldade no meu corpo. Que pode ser algo que assim, eu já nasci com, né? Então eu, por exemplo, tenho diabetes, que é uma predisposição já congênita, ou seja, a minha avó era diabética, os meus tios todos são diabéticos, a minha mãe faleceu antes, né? Faleceu com 32 anos, é bem possível que se minha mãe chegasse à idade dos meus tios e irmãos dela, né, todos estão acima dos 60 anos agora, talvez ela tivesse ficado diabética também, porque é uma predisposição do meu corpo por conta da minha condição física. Então esse é um exemplo. Tem doença que a gente nasce com, tem doença que a gente adquire ao longo da nossa vida. Isso faz parte do sofrimento. Infelizmente a gente precisa lidar com isso. Né? Nesse momento agora que eu estou gravando a aula aqui, a gente recebeu o pedido de oração por uma menina que se chama Lorena, que tem 1 ano e meio e que caiu da escada na sua casa, sofreu um trauma grave na cabeça, está internada. A gente está orando, espero que hoje, domingo, a gente já tenha notícias melhores, mas é isso, né? É um sofrimento no corpo, um sofrimento, né, físico. E há também uma dimensão emocional. Né? Há uma dimensão emocional que passou a ser mais assim, vista com carinho e com profundidade, vamos dizer assim, nos últimos 100, 200 anos. Então, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre dores da alma estar abatida. Né? O Davi fala sobre isso no Salmo 42, por exemplo. Né? São dores que não passam com doril, né, com novalgina, com analgésico, não. São dores que vêm de traumas, são dores que vêm de crises, são dores que vêm de dificuldades que a gente precisa lidar, de frustrações ao longo da nossa vida. Então há essa dimensão física do sofrimento, mas há também essa dimensão emocional, psicológica. A Bíblia fala bastante sobre isso. Né? Jesus sofreu. Essas duas espécies de sofrimento, vamos dizer assim, a Bíblia diz lá em Mateus 26, que no Getsêmani, ou seja, antes de ir para a cruz, Jesus ficou angustiado profundamente. Não é? E às vezes há um terceiro momento, um terceiro tipo de dor, né? Que é a junção dessas duas dores. Pode ser que uma profunda crise física, uma dor, uma doença física se torne emocional também, né? Se torne uma depressão, uma dificuldade grande. E o contrário é verdadeiro também, é o que o pessoal chama de, os entendidos, né? De psicossomática. Então eu estou sofrendo com uma depressão, uma crise, uma luta, uma dificuldade, isso me dá dor de cabeça, isso me dá dor no corpo, isso me dá fraqueza, isso me dá desânimo. Ou seja, as duas coisas podem acontecer. E aí, diante disso, pode haver um momento da nossa história, da nossa caminhada, que a gente diga, não, eu não estou aguentando, para mim não tem mais jeito, acabou, é demais para mim. Não é? O sermão que eu preguei domingo passado à noite, eu estava comentando sobre isso. Porque o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, se eu não me engano ali nos versículos 9, 10 e 11, o Paulo fala sobre isso. Ele fala de tribulações, de lutas que ele teve, que ele enfrentou, que ele percebeu que eram acima da capacidade dele de lidar. E ele chegou até quase se desesperar. Então esse ponto é importante aqui. Se a gente tiver que lidar com momentos assim, né, a gente precisa pedir a Deus que não deixe a gente se desesperar. Né? Porque, veja, isso é muito importante com o nosso assunto aqui. Não tem problema nenhum ficar triste, não tem problema nenhum sofrer,
não tem problema nenhum chorar, não tem problema nenhum até mesmo questionar Deus. Dá uma lida lá nos Salmos. Os Salmos têm vários questionamentos acerca de Deus, da condição humana, da nossa própria vida. Os salmistas fizeram isso, dialogaram com o Senhor. O que a gente não pode fazer é transformar a dor, transformar o sofrimento no centro da nossa vida, naquilo que há de mais importante da nossa história. E isso a gente não pode fazer. E a Bíblia ajuda a gente a lidar com isso. Então, dado esse primeiro passo, falando aí desses dois tipos de sofrimento, vamos continuar falando aí das diferentes expressões ou diferentes experiências, assim, das mais comuns, ou seja, das que mais acontecem comigo e com você. Então, primeiro, a Bíblia fala, e a gente vê isso toda hora, não é, em relação à perda de propriedade, ou seja, a perda de bens, a perda daquilo que a gente trabalhou para conseguir, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente se sacrificou, daquilo que a gente batalhou muito, não é? Vocês, adolescentes, devem certamente ter alguma experiência em relação a isso, seja porque já sofreu um assalto. Quem já sofreu um assalto sabe bem a sensação que a gente fica de fraqueza, de revolta, de tristeza por viver numa sociedade como essa. Além disso, os mais velhos, sobretudo, já tiveram que lidar, não é, com a perda de um patrimônio, com a perda de uma casa, de um carro. Enfim, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, e você deve conhecer a história dele, não é, que perdeu tudo o que possuía. Perdeu tudo que possuía. Vale a pena você dar um pause aí e ir lá no texto do Jó, no capítulo 1. Dá uma lida no capítulo 1 do livro de Jó. Eu quero destacar só os versículos 16 e 17, quando ele fala assim, eu leio na paráfrase da mensagem, né? O homem, ou seja, o empregado, o servo do Jó, que tinha vindo das notícias do que tinha acontecido com ele, né? O homem ainda estava falando, quando outro mensageiro chegou e disse, raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Versículo 17. Né? E ainda não havia acabado de falar quando chegou outro mensageiro com a notícia. 3 grupos de caldeus. Caldeus era um povo inimigo histórico do povo de Israel. Eram os babilônicos. Era o mesmo nome, caldeus ou babilônicos. Assim, o mesmo nome não, né? Era o mesmo povo. Eram designações diferentes para o mesmo povo. Né? Consegui. Né? 3 grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões. Ou seja, o Jó perdeu, como a gente viu, né, as propriedades dele, que naquele momento da história eram os cavalos, os camelos, os bois, os bodes e por aí vai. Né? Hoje a gente precisa lidar muitas vezes com a perda da nossa propriedade. Você vai dar um Google aí depois na quebra da Bolsa dos Estados Unidos de 1929. As pessoas se mataram, se suicidaram, porque num dia o cara era milionário, no outro dia o cara ficou pobre. Agora, poucos anos atrás, a bolha imobiliária nos Estados Unidos estourou, muita gente perdeu fortunas. Não é? Então, assim, a perda da propriedade, seja nesses padrões assim estratosféricos, seja num padrão menor, mais pessoal, infelizmente, é algo que acontece conosco. É uma fonte de sofrimento. Né? E a gente fica com medo, a gente pensa, será que eu vou me recuperar? Será que eu vou conseguir dar a volta por cima? Perdi o emprego, como é que eu vou sustentar minha família? Vocês estão se preparando para começar os seus estudos, escolher uma profissão. Vocês presenciam a luta e a responsabilidade dos pais de vocês. Imagina agora no home office como tem sido, não é? O que fazer quando isso acontece? Em primeiro lugar, né, confiar em Deus. Confiar em Deus porque Ele sabe aquilo que a gente precisa. Né? E até dar um passo anterior, porque o Jó ensina isso pra gente também. Né? O Jó, ele fala assim para a mulher dele, quando a mulher dele duvida da bondade e do amor de Deus. Olha, Deus sabe daquilo que a gente precisa. Deus sabe, e tudo que a gente tem foi Ele que deu.
Então, como lidar com as perdas materiais quando elas acontecem? Primeiro, sabendo que nós somos mordomos. Né? Essa é uma figura muito interessante da Bíblia, e eu sempre me lembro do Alfred, lá do mordomo do Batman, né, que fala Master Wayne, né, patrão Bruce, patrão Wayne. O Alfred tem poder sobre todos os bens do Bruce Wayne, sobre a casa, sobre a Batcaverna, sobre os equipamentos. A gente sabe disso, não é? Mas ele não é o dono. Ele não é o dono. Ele é só o mordomo. Ele cuida para que tudo esteja na mais perfeita ordem. E ele, inclusive, desfruta daquilo, da casa, dos bens e de tudo o que o Bruce Wayne tem, mas ele não é o dono. A Bíblia fala que nós não somos donos de nada que nós temos, não é? Então, em primeiro lugar, reconhecer isso, saber que tudo que nós temos vem de Deus, saber que Deus sabe aquilo que a gente precisa. Olha o Salmo 23 aí. O Salmo 23 fala isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, porque o Senhor cuida de mim, como um pastor cuida das suas ovelhas, nada daquilo que eu preciso me faltará. Essa é uma promessa fantástica, né? Mas esse é um tipo de sofrimento. Vamos continuar. Né? Um segundo tipo de sofrimento é exatamente quando a gente perde quem a gente ama. Né? É a perda da morte. E esse é um assunto muito delicado. A gente não gosta de falar sobre isso. Não é um assunto agradável, ainda mais para a gente, vamos incluir aí de forma, no discurso pelo menos, né? Adolescente. Poxa, eu não quero pensar em morte, Diego. Estou pensando aqui qual é o vestibular que eu vou fazer, para onde que eu vou, se eu vou fazer um militar, se eu vou fazer um medicina e tal. Não quero pensar nesse negócio de morte, mas a morte está aí, gente. A morte está aí. Todo dia a gente vê o número de pessoas que morreram com o Covid. Todo dia a gente vê números de pessoas que morrem na violência no Brasil. Na semana passada a gente ouviu isso uma vez mais da Ana Paula durante a nossa devocional. Então a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Porque Jesus fala sobre isso. Então, ao longo da nossa vida, em algum momento, a gente, lamentavelmente, vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que lidar com a morte de alguém que a gente ama, a gente vai ter que lidar com a morte de alguém que a gente conhece, um vizinho, um amigo, né? E aí é importante a gente lembrar que, em primeiro lugar, a dor da perda de alguém, né, é uma das dores mais sentidas pelo ser humano. E é um dos momentos da vida da gente que a gente percebe assim de forma mais crua, que assim, o mundo está errado. Não era para ser assim. Nós não fomos feitos para morrer. A Bíblia fala sobre isso. Tanto que a promessa de Deus para nós é de vida eterna. É de vida eterna, mas aqui estamos nós ainda tendo que lidar com a questão da morte. E aí, para ganhar tempo aqui, eu vou recomendar a você a leitura de um texto. É o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versículos 15 a 22. Conta uma história muito triste, né? Muito triste. O rei Davi, ele tem um filho com a Batseba, né, que é fruto de um rolo tremendo. Lê o capítulo 11, para você que não conhece a história, era fruto de traição, fruto de mentira, fruto de uma série de coisas assim muito bizarras, muito loucas, que o Davi foi capaz de fazer, infelizmente, e aí a criança nasce, né? Mas nasce doente, não nasce bem. E aí o Davi ora, o Davi jejua, o Davi pede a Deus, mas infelizmente a criança morre. A criança morre. E aí a gente pensa, né, qual foi a atitude do Davi? Se desesperou? Se revoltou contra Deus? Não é? Reclamou da injustiça do mundo? Não é? Por que comigo? Por que Senhor? É isso que o Davi faz? Não é isso que o Davi faz. O texto vai mostrar pra gente que o Davi, ele se arruma, ele toma banho, ele troca de roupa e ele vai pro templo adorar a Deus. Que lição extraordinária, né? Como é que o Davi consegue lidar com a morte dessa maneira? Veja que há o choro, há a dor, há o pranto, há assim o sofrimento vivido intensamente, mas também há esperança.
Esperança na ressurreição, esperança no reencontro, esperança que Deus, sabe o que está fazendo, embora a gente, claro, muitas vezes não concorde. Então, como lidar com a dor da perda de quem a gente ama? Em primeiro lugar, como a gente fez na reflexão anterior, entregando o nosso coração a Deus, confiando no Senhor, entregando a nossa oração, sabendo que é dele que vem a nossa alegria e a nossa esperança, confiando na esperança da ressurreição. Da ressurreição. E veja, não há problema nenhum, eu insisto, em lidar com o luto. Tem gente que vai ter que lidar por mais tempo, tem gente que vai lidar com menos tempo. Eu me permito compartilhar um pouco da minha experiência nesse momento, porque eu já perdi o meu pai, já perdi a minha mãe, e eu confesso que é uma tristeza que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar. A gente vai aprendendo a lidar. E quanto mais preparado a gente estiver para lidar com isso, e a Bíblia faz isso com a gente, porque a experiência de muita gente ao perder quem ama é assim, é um abrir do chão, é o findar da esperança. Não é isso que Deus tem preparado para nós. Eu gosto muito de Jesus falando com Maria, irmã do Lázaro, lá em João, no capítulo 11, falando para ela o seguinte: Maria, se você crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Então a gente falou de perdas materiais, falamos de perdas da vida de alguém que a gente ama, e caminhando para o final, há aí dois tipos de problemas muito comuns também, que todos nós somos alvos. Primeiro é as doenças. No tempo de Jesus tinha doença, Jesus lida com as doenças, cura as doenças, muitas doenças. No tempo de Jesus não havia cura médica, vamos dizer assim, para as doenças que a gente tem hoje. Então louvado seja Deus que hoje nós temos. Então a gente precisa continuar confiando em Deus que Ele vai curar. Seja pela via miraculosa, seja pela via do tratamento médico, medicinal, dos remédios. Não devemos abrir mão de nenhuma dessas possibilidades jamais, sabendo sempre que a vontade dele vai ser soberana, a vontade dele vai se cumprir na nossa vida. E finalmente, um outro tipo de sofrimento muito comum e muito duro para a gente lidar, tem a ver com as pressões do dia a dia. Quanta pressão a gente sofre, e isso na adolescência, que são tantas decisões que a gente tem que tomar. Imagina você com 15, 16 anos, 17, ter que decidir por uma profissão, por exemplo, que você vai eventualmente seguir ali pelo resto da vida. Então não é fácil, a gente tem pressão familiar, a nossa família quer que a gente se dê bem, que a gente dê certo, que a gente seja bem resolvido. A gente tem pressão na escola, na faculdade, porque tem que tirar nota boa, que tem que fazer parte do grupinho, que tem que ser aceito. A gente sofre bullying. Eu cresci sofrendo bullying, eu sempre fui gordinho, então era sempre zoado porque era baixinho e gordinho, e às vezes a gente leva de boa, mas às vezes a gente não leva, gente, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Deus sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades. Por isso eu insisto. Como lidar com as pressões. A gente precisa lidar com as pressões conversando com Deus. Falando para Deus que está difícil, que está duro, que está tenso. Mas não apenas isso, e isso tem a ver com o que eu falei lá na nossa aula. A gente, no início da nossa aula, a gente pode compartilhar, não apenas pode, como a gente deve compartilhar as nossas lutas e as nossas dores com quem a gente ama, com quem a gente sabe que quer o melhor para nós. Enfim, o sofrimento faz parte da vida, ainda que ele tenha data para acabar, é a promessa de Deus para nós, mas por enquanto nós precisamos lidar com ele, seja ele no que diz respeito à dimensão física ou espiritual, seja ele porque a gente perdeu alguma coisa que a gente adquiriu, ou que a gente ganhou, ou porque a gente perdeu alguém que a gente ama, ou porque a gente tem que lidar com alguma doença nossa, ou na nossa família, ou até mesmo as pressões do dia a dia que a gente sofre. Veja, Jesus sofreu, Paulo sofreu, Raabe sofreu, Ruth sofreu, Noemi sofreu, o Steve Jobs sofreu, todo mundo sofre.
né? A questão que reside no texto e na lição para a gente hoje aqui é exatamente qual é a fonte da nossa esperança para lidar com o sofrimento. Se a nossa fonte for o Senhor, a gente vai saber lidar com ele de uma forma muito mais saudável, não apenas para a gente, mas também para que a gente console e conforte quem está perto de nós e que também está sofrendo. Beleza? Que Deus abençoe a gente. Um bom dia, um bom domingo. A gente se vê mais tarde na nossa devocional. E desde já, uma semana de paz para você. Tá bom? Um beijo. Obrigado pela companhia.